Oi, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos, seja bem-vindo você que está assistindo a gravação dessa live. A nossa live de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a reabilitação aquática na síndrome pós-Covid, né? O que a fisioterapia está trazendo aí de novidade, o que a fisioterapia está podendo contribuir para os pacientes que ficam com sequelas do Covid, e a gente vai entrar um pouquinho também sobre a fisioterapia aquática, sobre a atuação da reabilitação aquática. Oi, Shirley, oi, Saulo, boa tarde, meus queridos alunos, né, do Aqua, tudo bem com vocês? Que joia! Gente, então, né, sejam bem-vindos, vamos lá, vamos compartilhar nossa live aí, uma live de sábado à tarde, né, mas temos muito aqui para aprender, muito conteúdo para mim passar para vocês, ok? Patrícia, seja bem-vinda. Então hoje, gente, nós vamos conversar um pouquinho vou falar um pouquinho para vocês sobre os principais objetivos, né, que a fisioterapia como um todo traz, né, para os pacientes, para as pessoas que estão com sequela aí do Covid-19, e depois eu vou entrar um pouquinho sobre alguns parâmetros da reabilitação aquática. Será que a reabilitação aquática é benéfica para todo mundo? Será? Você vai saber disso se você ficar comigo aqui até o final da nossa live, ok? Ótimo! Então vamos começar um pouquinho falando sobre essa área, né, que está crescendo, né? Nós estamos aí passando por uma pandemia, infelizmente tem muitas pessoas, né, sendo acometidas, infelizmente tem muitas pessoas não conseguindo evoluir bem, e algumas estão realmente ficando com sequelas, né, do coronavírus, da infecção pelo Covid-19. Algo que no começo, né, o ano passado, nem se cogitava muito a esse respeito, sobre sequelas, ou só se pensava em sequelas respiratórias. E nesse um ano aí que nós estamos de pandemia, nós estamos convivendo, né, com uma realidade um pouco diferente. Então, algumas pessoas, elas realmente estão desenvolvendo aí não só disfunções, ficando com sequelas respiratórias, mas também motoras, cognitivas, relacionadas ao equilíbrio, e um comprometimento geral aí de toda a qualidade de vida, de todos os aspectos funcionais desses indivíduos. E nós, como fisioterapeutas, não só na linha de frente da parte respiratória, agora nós dentro dos ambulatórios, recebendo essas pessoas, né, que estão com essas sequelas, nós podemos fazer muito por elas, né, ajudar elas em vários aspectos, e esse é o nosso maior objetivo. Então, assim, a fisioterapia, né, de uma forma geral, ela tem como principal sintoma, ou como principal objetivo, né, melhorar os sintomas do paciente. Então, a gente vai partir de uma avaliação, investigar os principais sinais e sintomas que ele está permanecendo, né, como aquela sequela do Covid-19, e nós vamos atuar mediante esses sintomas, que podem ser complicações respiratórias, podem ser complicações cardiovasculares, podem ser complicações músculo-esqueléticas, complicações neurológicas. Então, o nosso objetivo maior como profissional da saúde, como fisioterapeuta, é a gente poder proporcionar o quê? Restabelecer a qualidade de vida, né? Restabelecer a funcionalidade para aquelas pessoas que estão desenvolvendo uma síndrome, né, pós-Covid. Por que fala síndrome, gente? Sempre que nós entendemos síndrome, né, síndrome do impacto, né, toda essa palavra síndrome, ela significa um conjunto de sinais e sintomas, um conjunto de alterações. Então, nós não conseguimos distinguir que a pessoa que, né, passou por uma infecção pelo Covid-19 vai ficar só
com sequelas respiratórias, né? A gente está encontrando vários tipos de sequelas, né? Nos mais diferentes perfis aí populacionais. Então, por isso que nós usamos essa nomenclatura de síndrome, porque é um conjunto de sinais e sintomas. Então, vocês podem perceber que existe uma variedade que nós não falávamos o ano passado, mas que a gente encontra hoje. Nós estamos encontrando hoje, principalmente nos nossos consultórios, né? As pessoas estão vindo para a fisioterapia, até indicadas, né, pelos médicos com função pulmonar prejudicada. Essa é uma das principais sequelas. A capacidade respiratória está diminuída, às vezes o trabalho respiratório está aumentado, né? Os volumes, a expansibilidade pulmonar está comprometida. Então, ela está vindo para a fisioterapia buscando o quê? Uma melhora da função pulmonar. Outras pessoas, porém, ou as mesmas, estão apresentando quadros de fadiga. Eu conheço pessoas que não conseguiam levantar da cama, né? Que ficaram realmente acamadas, num momento até de perder os movimentos ativos ali de membro inferior, de membro superior, de precisar de ajuda para sentar, né? Depois foi evoluindo, mas desenvolveu muita falta de equilíbrio, alteração de marcha. Então, essa sequela músculo-esquelética, ela está associada à questão da fadiga. Então, as pessoas estão vindo com um quadro de fadiga, não só respiratória, mas fadiga muscular também muito grande para nós, né? E quem vai cuidar delas é você, somos nós. Ok? Fraqueza muscular, né? A fraqueza muscular, ela vem pela imobilidade, né? Essa pessoa ficou de cama muito tempo, ou às vezes ela teve que ficar hospitalizada, algumas até ficaram, né, na UTI. Então, esse período de mobilidade gera o quê? Gera perda, né, de massa muscular e gera uma fraqueza. Junto dessa fraqueza, a gente também tem a instalação de encurtamentos, né, musculares ali. Gente, se vocês ficarem um mês, não precisa nem um mês, né? Se vocês ficarem uma semana de cama sem levantar, vocês já vão perceber tamanha atrofia muscular, né? Encurtamentos musculares. Aí agora, pensa comigo que existem pessoas que estão ficando 30 dias, às vezes 40 dias, 60 dias, 90 dias nesse estado de mobilidade por causa das complicações de vinda do Covid-19. Então, a fraqueza muscular, a limitação das amplitudes de movimento, né, junto das alterações de equilíbrio, de marcha, elas estão ficando, né, realmente instalada em muitas pessoas, né, em muitas pessoas que passaram aí por essa infecção. E também, às vezes, nós temos alterações cognitivas relacionadas e desordens psicológicas, né? Porque não é fácil lidar, né? Eu sei que talvez aqui entre nós tem algumas pessoas que já tiveram Covid. Eu, graças a Deus, não tive, né? Mas eu sei que aqui entre nós, talvez, né? Vocês podem até colocar aqui nos comentários que já tiveram. E realmente não é fácil, psicologicamente, passar por essa doença, né? Principalmente quando vêm as incapacidades. Eu conheço uma fisioterapeuta que, na verdade, ela trabalha comigo, a gente faz estágio na clínica dela, e ela ficou ruim, né? Ficou de cama, foi para o hospital, foi para UTI, e realmente ela não conseguiu mais ter controle dos movimentos. Agora, você imagina o psicológico da pessoa, né? Que ela não sofreu um acidente, ela não sofreu um traumatismo craniano, uma lesão medular, mas de repente ela não tem mais controle sobre os seus movimentos. Então, imagina o quanto isso afeta o psicológico. E aí, ao mesmo tempo que você, como fisioterapeuta, né, ou se nós estivermos aqui com profissionais da educação física,
Conforme a gente vai atribuindo novamente a funcionalidade ao paciente, a independência, conforme a gente começa a melhorar a qualidade de vida dele, o que que acontece? Eu consigo o quê? Melhorar os aspectos psicológicos, sociais, emocionais desse meu paciente. Então, de uma forma indireta, a gente também contribui nesses aspectos. Então, em todas essas áreas, né, a reabilitação vai estar atuante e nós, como profissionais, né, da saúde, nós temos o dever de ajudar e promover essa melhora funcional para o nosso paciente, ok? Mas é muito importante vocês priorizarem a individualidade. Gente, não tem protocolo. Eu não atuo na parte da respiratória, tá? Então, se eu falar alguma coisa errada aqui, alguém me corrija. Mas assim, eu imagino que dentro da UTI, os profissionais baseados em estudos científicos, eles já têm alguns protocolos, né, instalados para recuperação das pessoas de acordo com o que ela vai apresentando de oximetria, de insuficiência respiratória, né, se entrou numa pneumonia ou não, existem alguns protocolos. Quando a gente recebe esse paciente no ambulatório, gente, não tem um protocolo. Vocês têm que fazer uma avaliação individual desse paciente. E conheçam, desde antes dele fazer a infecção do Covid, conheçam a rotina dele, os hábitos de vida dele, para vocês entenderem também as sequelas, né, que apareceram ali, que desenvolveram na vida daquela pessoa. Então, a avaliação, gente, ela é extremamente importante. E é importante que vocês façam uma avaliação não só subjetiva, conversando, mas que vocês façam uma avaliação objetiva, usando realmente recursos objetivos para vocês poderem mensurar a evolução desse paciente. A gente precisa mostrar em números o quanto esse paciente foi evoluindo, tá? Então, assim, para nós avaliarmos a fadiga, nós temos aí vários instrumentos e um deles, né, o teste de caminhada de 6 minutos. Então, assim, esse assunto, né, tá sendo muito abordado e deixa eu só voltar aqui um pouquinho, né, acho que foi ontem, eu coloquei um manual que o CREFITO Regional 4, da região de Minas, eles fizeram um manual com algumas diretrizes. Muito interessante, né, esse assunto e muito legal, assim, o que eles colocaram para nós, tá? Então, eu tô conversando um pouquinho com vocês aqui baseado nesse manual e depois eu vou entrar em aspectos da reabilitação aquática, tá? Vocês podem conferir, acho que na minha postagem de ontem lá. Então, ele traz uma tabela, lá no manual, traz uma tabelinha com alguns instrumentos. Então, por exemplo, traz um exemplo para você avaliar a fadiga. A gente pode fazer o teste de caminhada de 6 minutos, né? Lá no manual fala sobre a avaliação da força muscular com o dinamômetro e com o esfigmo. Eu ainda acrescentaria a escala de Oxford, né? Nós temos, né, uma avaliação subjetiva, que é a escala de Oxford, que vai de 0 a 5, que a gente usa aí na nossa rotina, na nossa prática diária da fisioterapia. Eu acho que dá pra gente utilizar, caso a gente não se disponha de um dinamômetro, tá? Tem gente que não tem um dinamômetro na clínica. Então, a gente faz a escala de 0 a 5. Ou vocês podem utilizar o esfigmo. Uma vez perguntaram, professora, como que eu uso o esfigmo? Você insufla ele. E aí, por exemplo, se eu quiser avaliar a força de preensão dos dedos, eu insuflo o esfigmo e aí eu peço para o paciente apertar. E eu avalio o quanto, né, de milímetros de mercúrio ali, né, quanto que foi a pressão que ele exerceu. Qual que é o normal? Gente, não tem um normal. Eu tô fazendo esse parâmetro avaliativo para mim poder avaliar o paciente depois. Então, se ele apertou, né, e deu lá 30, foi até no 30 milímetros de mercúrio, beleza. Aí na semana seguinte eu vou reavaliar ele vai apertar de novo, deu 40, ganhei 10. Então é uma forma objetiva de eu fazer, de eu padronizar essa avaliação. Então a gente pode usar o esfigmo nesse sentido. Só você posicionar o esfigmo insuflado entre as articulações e pede para o paciente fazer a contração. E aí você consegue avaliar numericamente como que tá essa força, tá?
A flexibilidade, a gente pode utilizar aí terceiro dedo ao chão, né? Tem o banco de Wells. E para avaliar a flexibilidade de membros superiores, né? Nós temos o backstretch, que é aquele movimento que você faz assim, ó. Aí você mensura aqui, né? Você mensura a distância, né? Entre o terceiro dedo e o outro. E aí a gente faz dos dois lados, né? Pega a fita métrica, mensura quantos centímetros. Ai, tá com uma distância de 5. Aí na semana seguinte eu reavaliei, diminuiu a distância, já tá com uma distância de 1, quer dizer que ele ganhou flexibilidade. Tá? Uma forma geral, assim, da gente avaliar flexibilidade, mas vocês também podem fazer as mobilizações passivas para avaliar a flexibilidade dos pacientes de vocês. Também podemos usar a goniometria, tá? A gente, através da amplitude de movimento, né, a gente avalia mais a parte articular, mas a gente pode supor, né, uma questão de flexibilidade também, tá bom? Equilíbrio, nós temos várias escalas de equilíbrio, mas a de Berg é bem interessante para a gente utilizar. Mobilidade, nós temos o teste levantar e andar e o teste de velocidade de marcha. E aí nós entramos em coisas também muito importantes, né? Que são as alterações respiratórias. Então, as alterações respiratórias, o que é legal, né? O que é importante? Eu preciso avaliar uma oximetria desse meu paciente. Se possível, um manovacuômetro para mim avaliar a força da musculatura dele. E se possível ainda, se você tiver aí na sua clínica à disposição, um espirômetro. Nós temos espirômetros portáteis, né? Não é muito barato, mas também ele dura muito tempo, né? E quem estiver focando para trabalhar com essa população, eu acho que vale a pena você investir num oxímetro, num manovacuômetro e num espirômetro portátil, ok? E aí nós temos alguns questionários para a gente avaliar a qualidade de vida desse paciente. Então, com base em toda essa avaliação, né, que seja objetiva, eu vou fazer um planejamento terapêutico. E esse planejamento terapêutico, ele tem que ser individual, gente. Ele vai de acordo com cada pessoa. Quantas vezes ele vai fazer na semana, né? Nós temos aí os estudos colocando de 2 a 5 vezes na semana. Você vai delimitar de acordo com a resposta do paciente, o quadro clínico dele, também de acordo com a disponibilidade dele, certo? Tempo de terapia, o que está se preconizando, né? No início, 20 a 30 minutos, não exceder muito, porque o paciente ele já está vindo com uma fadiga, com um déficit respiratório muito grande, então não adianta eu querer forçar muito esse meu paciente, a gente vai fazendo uma evolução gradativa. Sempre mensurar os sinais vitais, né, desse paciente antes, durante e no final da terapia. E também está se preconizando usar a escala de Borg. É uma escala que vai de 0 a 10, que mensura, ele mensura a percepção ao esforço, tá? Só que vocês têm que perceber que no 3, se a pessoa falar 3, já é um esforço moderado. Então, o que está se preconizando? Que a gente trabalhe até o 3 com o paciente de síndrome pós-Covid, porque o 4 já é um esforço mais intenso, tá? E aí, gente, vocês têm que prestar muita atenção, porque às vezes o paciente, ele tá naquela ânsia de melhorar e ele fala pra você que que tá tudo bem, que pode continuar. E aí você fala pra ele de 0 a 10 quanto, ele fala 5. Então aí já vai acender a luzinha na sua cabeça. Porque às vezes ele quer melhorar, mas ele não entende esses parâmetros de nível de esforço, tá bom? Um 4, um 5 já seria uma intensidade do Borg mais intensa, né? Moderado para intenso, e daí eu colocaria apenas com uma indicação médica mesmo, um trabalho com o médico para a gente ver se a gente pode seguir nesse grau de intensidade. E se durante a terapia de vocês o paciente apresentar queda da oxigenação, alteração de pressão arterial, sudorese, tontura, qualquer mal-estar, qualquer sinal clínico, né, que seja desfavorável, vocês têm que interromper a terapia imediatamente, tá bom? Então, assim, é uma população que nós precisamos lidar com muita cautela,
tá? Não é qualquer exercício, não é pegar uma sequência de exercícios. Gente, as sequelas, né, da síndrome pós-Covid, elas são sequelas importantes. Então, a gente tem que ter muito cuidado para lidar, né, para cuidar desse perfil populacional que está chegando para nós. Então, a monitorização dos sinais e sintomas ali é extremamente importante. E aí eu pergunto para vocês, então, e a reabilitação aquática, né? Ela é um ambiente totalmente seguro? O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários para mim, sim ou não? Coloca, ó, olha a pergunta. A piscina, a água, a reabilitação aquática é totalmente segura? Eu posso colocar o paciente na piscina, né, da síndrome pós-Covid, porque a água é super segura. Sim ou não? Escreve aqui nos comentários para mim. Vamos lá. Quero ver. Vamos ver. Gente, assim, então vamos lá. Depende do paciente. Depende do nível de esforço. O ambiente aquático, ele não é tão seguro assim, tá? Nós precisamos entender alguns aspectos importantes de alterações cardiovasculares e no sistema pulmonar que acontece quando a pessoa entra na piscina. Não sou eu fazendo o exercício com o paciente, não é o exercício, é a água, é o meio líquido. Então, não depende de você, não depende de mim. A pessoa entrou na água, na piscina, acontece isso. Então, por isso que eu preciso entender essas alterações, porque pode ser que existam casos que não será indicado colocar o paciente na água. Vamos entender um pouquinho. Eu acho que eu nunca falei sobre fisiologia do sistema cardiovascular e sistema pulmonar com vocês. Eu vou falar rapidinho, num outro momento eu gravo um vídeo para vocês mais explicativo, tá? Mas quando a gente entra na piscina, acontece o reflexo de mergulho. O que é o reflexo de mergulho? Eu tenho uma vasoconstrição periférica, tá? Por causa da pressão hidrostática. E essa vasoconstrição periférica, ela joga ela bombardeia o sangue das extremidades para a região central do meu corpo, ok? Isso me leva a um aumento de volume sistólico em aumento de débito cardíaco, junto de uma bradicardia, porque se eu tivesse um aumento de volume com taquicardia, né, ia prejudicar muito meu sistema cardiovascular, mas é um reflexo, por isso que acontece o inverso, tá? Então, eu tenho um aumento de até 60% do fluxo de sangue na região central do meu corpo. E desses 60%, 1/3 é apanhado pelo coração. Então, eu aumento o fluxo de sangue no coração, eu aumento o fluxo de sangue no pulmão, tá? Aumenta a pressão pulmonar e eu aumento o fluxo de sangue nos rins, ok? Esse aumento de fluxo de sangue leva a um aumento de débito cardíaco que pode ser até 30%. Então, esse mecanismo, gente, ele acontece porque eu entrei na piscina e eu tenho vasoconstrição periférica por causa da pressão hidrostática e da atuação do empuxo da água. Acontece. Se eu tiver numa piscina fria, esse efeito permanece por mais tempo. Se eu estou numa piscina aquecida, esse efeito logo se inverte. Porque, hora que o meu corpo se adaptar à temperatura da água, eu tenho vasodilatação, aí eu redistribuo o sangue para as extremidades, consequentemente eu diminuo o débito cardíaco, eu diminuo a pressão arterial, eu diminuo a frequência cardíaca, eu consigo controlar melhor essas alterações cardiovasculares, ok? É claro que tudo isso depende de temperatura e exercício. Se você estiver numa temperatura muito alta, esse efeito não acontece tão favorável. Se você estiver num exercício muito intenso, você continua mantendo uma frequência cardíaca alta. Então, assim, não estou falando das exceções, estou falando do que acontece ali normalmente. Então, veja bem, eu tenho essas alterações cardíacas, cardiovasculares, de aumento de fluxo, tem aumento de pressão arterial no início, por causa que eu tenho aumento de débito. Depois eu tenho redistribuição do sangue, diminuição da PA, diminuição de débito cardíaco.
Só que essas alterações, elas podem ser cruciais para uma pessoa que está com uma pressão arterial não muito estabilizada, ou que sofreu muito por alterações alterações cardíacas. Então, eu tenho que acender uma luzinha na minha cabeça. Outra coisa importante é que quando eu estou na água, vou mostrar um desenho para vocês. Vamos ver se vocês conseguem ver. Gente, isso aqui é um pulmão, tá? Os meus alunos sabem que eu não sou boa em fazer desenhos. Quando eu tô dentro da piscina, o meu diafragma sobe por causa da força de empuxo. Essas flechas laterais é a pressão hidrostática. Elas apertam o meu pulmão e diminuem a complacência pulmonar. Então, o meu diafragma sobe, a pressão da água aperta a minha caixa torácica, diminuindo a minha complacência pulmonar. O que acontece com o meu volume respiratório? Aumenta ou diminui? Ele diminui. Por isso que algumas pessoas falam assim, ai, quando eu tô na água, me dá uma fadiga, eu sinto uma falta de ar, parece que é difícil para respirar. Sim, é difícil para respirar, porque eu diminuo o tamanho, né? Eu pressiono, né, o pulmão. Eu aumento a pressão intratorácica, eu aumento a pressão transmural dos vasos, né, pulmonares, e com isso eu aumento o trabalho respiratório. Porque eu vou ter que respirar, vou ter que dar conta de uma oxigenação numa complacência menor. Então, o meu trabalho respiratório pode diminuir em até, pode aumentar, perdão, em até 65%. E a minha capacidade de volume de reserva expiratório também diminui muito, né? A literatura traz para nós que pode diminuir em até 66% o meu volume de reserva expiratório. Então, esses aspectos de alteração pulmonar que acontece quando eu entro na piscina, eles são bem importantes. Porque se eu receber um paciente que ele tá com um trabalho respiratório acentuado e que ele apresenta uma diminuição de volume de reserva expiratório muito grande, talvez a água não vai ser o procedimento mais correto para ele agora, no início. Talvez é melhor ele começar uma fisioterapia respiratória em solo e depois ele vir para o ambiente aquático, tá? Então, como que eu vou saber disso? Vamos ter contato com o médico pneumologista, e se você tiver na sua clínica um espirômetro, né, e um manovacuômetro, ele já vai te dar todos esses parâmetros, e aí você vai saber distinguir, diferenciar ou indicar realmente se esse paciente vai ter o benefício da reabilitação dentro da piscina ou é melhor ele começar pelo menos os exercícios em solo. Então, assim, esse é o maior cuidado, né? Uma janela aí de perfil de paciente que vocês podem ter, que talvez vocês tenham que ter cuidado, não seja tão indicado assim entrar no ambiente aquático, tá? Talvez numa evolução. Fora isso, né? Fora essa situação, a piscina ela traz muitas vantagens, né? Ela traz segurança para o meu paciente. E daí, aqueles pacientes que precisam trabalhar fortalecimento da musculatura respiratória, a pressão hidrostática que está ali apertando a caixa torácica vai possibilitar esse estímulo da musculatura respiratória durante todos os exercícios que esse paciente estiver fazendo no ambiente aquático. E esse paciente precisa fortalecer a musculatura global dele, né? Então, todos os exercícios que ele fizer no ambiente aquático vão estar sendo resistidos pela viscosidade da água. Esse paciente está com muita dificuldade de marcha, ele está com uma fadiga absurda, mas no ambiente aquático ele consegue realizar um padrão de marcha com uma fadiga menor devido à ausência ou diminuição da descarga de peso por causa do empuxo. Então, eu consigo já iniciar um trabalho precoce de marcha e equilíbrio com esse paciente. Então, eu consigo assegurar um ambiente eficaz, um ambiente global, porque na piscina eu trabalho o todo do meu paciente. Então, durante uma atividade, né, que eu faço com o paciente, vamos supor, ele vai se deslocar na água, fazendo o exercício ali de
Flexão e extensão de membro superior segurando um halter. E eu coloco uma tornozeleira de flutuação, né, no tornozelo dele, peço para ele fazer tríplice flexão e ele vai caminhar na água nesse sentido. Olha quanta coisa eu tô trabalhando com ele. Eu tô trabalhando mobilidade, eu tô trabalhando força, eu tô trabalhando equilíbrio e eu tô trabalhando a parte respiratória e também a marcha, né? Porque a parte respiratória é a pressão hidrostática que tá fazendo o efeito ali, dando a resistência para a respiração desse paciente. Então, gente, tirando aquela situação, né, de maiores comprometimentos de volume respiratório, de trabalho respiratório, é bem indicado o nosso paciente, né, que estiver apresentando aí a síndrome pós-Covid ir para o ambiente aquático. De forma geral, nós temos algumas contraindicações que não servem só para nós, né, dentro do ambiente aquático. As contraindicações que servem para qualquer reabilitação fisioterapêutica, né? Se esse paciente começar a apresentar febre, se ele tiver uma frequência cardíaca muito alta, ali menor, ou uma frequência cardíaca baixa, menor que 50 ou mais que 100, né, o parâmetro que a gente usa. A saturação dele tiver menos de 88%, se ele estiver apresentando uma alteração de pressão arterial descontrolada, ou se ele veio de um quadro de uma miocardite, ainda está ativo, ou se esse paciente tem diabetes e está descompensado. Então, assim, são alterações fisiológicas e hemodinâmicas que elas são contraindicação de qualquer atividade. Então, a gente vai estar sempre em contato com o médico responsável desse paciente para a gente ver até que ponto, né, a reabilitação vai trazer mais contribuição e não prejudicar ainda mais o sistema hemodinâmico aí desse paciente. Mas quando esse paciente estiver com você na piscina, ele não tem nenhuma contraindicação, ele está com um volume respiratório até adequado, o trabalho respiratório dele não está sendo tão grande, a força da musculatura respiratória dele está diminuída, mas está interessante. Vamos colocar esse paciente na piscina. O que você vai fazer com ele na água? Ai, meu Deus, né? Algum protocolo, algum método específico? Não, gente, não tem segredo, tá? É cinesioterapia. Porque pensa comigo, o que esse paciente precisa? Força, amplitude de movimento, equilíbrio, diminuir a fadiga, melhorar o condicionamento físico. Então, ele precisa de exercícios hidrocinesioterapêuticos. E quando você tiver realizando esses exercícios hidrocinesioterapêuticos, você pode se munir de algumas ferramentas respiratórias para melhorar a força da musculatura respiratória. Por exemplo, eu posso desenvolver com ele, durante uma atividade, padrões respiratórios expansivos, para mim melhorar a complacência. Quando ele forçar uma inspiração, pensa que a caixa torácica dele vai abrir contra uma resistência, que é a resistência da pressão hidrostática. Eu vou estar trabalhando força. Eu posso associar uma expiração em freno labial ou uma expiração com resistência, que a gente pode utilizar um canudinho, assoprar uma bolinha de ping-pong. Então, a gente vai usar as nossas ferramentas ali de padrões que promovem uma expansão, uma reexpansão e uma melhora da oxigenação desse pulmão. Se você tiver acesso, você também pode usar, em conjunto a uma atividade hidrocinesioterapêutica, o Power Breath, que é um aparelhinho que você assopra e ele dá resistência. No mesmo formato dele tem o Respiron, que é aquele das bolinhas, tem o Shaker, que também é um pequenininho que você assopra e dá resistência. Todos esses equipamentos respiratórios, eles promovem o quê? Uma resistência expiratória, né? Para você trabalhar a força da musculatura. Aí o ideal é que realmente, talvez você oriente o paciente a ter o dele, né? E aí ele traz e você faz, mas já assim, não faça durante toda a terapia, senão você vai levar uma fadiga respiratória muito grande. Associa em alguns exercícios, em alguns momentos, tá? Importante isso.
Quando a gente trabalha com esse perfil de paciente que tem uma tendência a uma fadiga muito rápido, nós oscilamos a terapia. Nós trabalhamos exercícios mais ativos, aí nós trabalhamos exercícios para diminuir ali a atividade, o metabolismo, né? Depois a gente vai mais um pouquinho no nível de esforço, depois a gente diminui, tá? Vocês não ficam a terapia inteira, mesmo que seja 30 minutos, num nível de esforço grande. Porque aí vocês vão provocar uma fadiga muito grande no paciente e aí nós vamos acabar tendo um efeito inverso do nosso objetivo maior, que é a recuperação funcional desse paciente. Então, assim, gente, não tem segredo. É uma boa avaliação, eu tomar cuidado com os parâmetros respiratórios, eu entender, né, a influência dos efeitos físicos e fisiológicos ali, principalmente no sistema cardiovascular e sistema pulmonar, e eu desenvolver as atividades cinesioterapêuticas associadas aos exercícios respiratórios, né? Com isso, vocês terão aí um benefício imenso na reabilitação dos pacientes de vocês aí que vem apresentando a síndrome pós-Covid, ok? Pessoal, se vocês ficarem com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Que eu já vou encerrando aqui a nossa live. E daí eu quero, né, nessa sequência, né, já que mostrando para vocês a importância da cinesioterapia, né, não tem nenhum bicho de 7 cabeças para vocês atenderem o paciente no ambiente aquático. Eu preciso desses conhecimentos fisiológicos, conhecimentos de ambiente, para mim poder saber usar de forma correta, né, tanto os equipamentos quanto as atividades cinesioterapêuticas no ambiente aquático. Dentro desse processo, desse raciocínio, né, o que eu tenho para oferecer para vocês hoje, né, para aumentar o conhecimento de vocês nessa área, né, é isso que eu falei para vocês hoje, muito mais, né, o meu curso Aqua 5.0. Amanhã eu estou encerrando as inscrições dele, nós já estamos com uma turminha muito especial, tá? No Aqua, eu faço, né, são videoaulas gravadas onde eu explico e ensino vocês todo o processo ali dos exercícios cinesioterapêuticos, tanto para cervical, membro superior, tronco, membro inferior, reabilitação, exercícios de marcha, equilíbrio, coordenação. São mais de 100 exercícios que eu explico passo a passo para você conseguir realizar com os seus pacientes. E o mais incrível é que quando eu tô te explicando o exercício, eu também tô te falando sobre a atuação desses efeitos físicos. Como que ele atua ao meu favor e como às vezes ele não tá atuando ao meu favor. Então, esse é o segredo do entendimento para que você tenha uma boa habilidade para tratar esses pacientes no ambiente aquático. E ainda, né, dentro do curso, nós temos de bônus videoaulas, onde eu estou explicando melhor sobre os efeitos físicos e fisiológicos, igual hoje eu falei para vocês aqui super rápido, que eu tô de olho aqui no tempo, né? Mas são mais de 7 videoaulas explicativas a esse respeito. Nós temos aí a possibilidade, né? Nós temos uma pastinha onde eu vou sempre alimentar com artigos científicos atuais sobre a reabilitação aquática. Dentro do Aqua eu também vou colocar disponível as aulas da Masterclass. Ó, essa é uma novidade, hein? Eu nem tinha falado ainda para as minhas alunas do Aqua, mas eu vou colocar dentro do curso, tá? As aulas da Masterclass de semana passada. Amanhã eu fecho, vocês não conseguem mais ter acesso, mas quem tiver dentro do Aqua vai ter o acesso aí por um ano, tá bom? Fora isso, a gente vai se encontrar, a gente vai ter um grupo do Telegram, onde nós vamos estar trocando informação e eu vou sempre mandar conteúdos exclusivos para esse grupo, para minha turminha. Eu não sei quando eu vou fazer o próximo lançamento, porque agora o meu foco todo vai ser na turma 2 do Aqua, né? Eu não quero só jogar e vender um curso para vocês, eu quero ensinar. Eu quero dar o meu melhor, dar o meu conhecimento, a minha ajuda, a minha monitoria, né, a minha mentoria, para que vocês consigam aproveitar muito mais do que está disposto ali, muito mais do que vocês estão comprando. Então, assim, é todo um processo. E com todos esses exercícios que estão dentro do Aqua, eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso nas condutas dos pacientes de vocês,
principalmente nesse novo nicho de mercado de trabalho que vai ser a atuação da fisioterapia na síndrome pós-Covid. Gente, não deixa para depois. A gente está passando por um momento da nossa vida que a gente sabe que o depois às vezes não acontece, né? Então, dá esse passo, avança na sua carreira profissional e vem para a família do Aqua 5.0, vem para nossa segunda turminha. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado. Se ficar dúvidas, vocês podem deixar nos comentários, podem me mandar no direct, que eu vou estar à disposição para esclarecer todas as dúvidas de vocês. Um abraço, obrigado pela presença de vocês nessa tarde de sábado, né? Fiquem com Deus e um bom final de semana. Beijo!